Boa noite, meus amigos, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos o nosso Evangelho, que é esse fortalecimento que todos nós precisamos da nossa caminhada. E hoje, né, o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Então, vamos fazer algumas reflexões desse item do Evangelho, esse item belíssimo desse capítulo maravilhoso que é o Cristo Consolador. E o Evangelho diz assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, já vamos parando aqui. Sou o grande médico das almas. O grande médico das almas é apenas um: Jesus, o Cristo, o Messias. E médico é para atender aquele que é doente. Porque não existe. Para que médico para uma pessoa saudável? Quem precisa de médico são os doentes. Então, ele diz: sou o grande médico das almas. E não podia ser qualquer um. Tinha que ser um grande médico. Aí as pessoas vão pensar: esse grande é vaidade? Não, esse grande significa um espírito puro, que se tornou espírito puro através de uma caminhada de muito esforço, de muito aprendizado. Porque somente assim um espírito pode se tornar espírito puro, que é o ponto máximo alcançado por um espírito. Não é através de favores, de benesses, e sim de muito esforço que os espíritos evoluem até se tornar um grande espírito, um espírito puro. Então ele diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, se ele vem trazer o remédio, é porque nós estamos doentes. E o remédio tem que ser um remédio muito poderoso, porque a doença é muito grave. É o desequilíbrio, é a questão moral. Doenças que não se curam com uma colher de xarope. São doenças que nós trazemos de muitas reencarnações, que foram adquiridas e potencializadas através de muitas reencarnações. Então, o tratamento terá que ser um tratamento longo, um tratamento profundo, e o médico não pode ser qualquer um. Tem que ser um médico especial, um grande médico. Então, ele já se apresenta. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Aqueles que mais sofrem são aqueles que receberão a sua máxima atenção. Então ele diz: os fracos. Mas normalmente, quando ele diz os fracos, não é para pensar, são os anêmicos. Não. Os fracos não são os anêmicos. São aqueles que caíram muitas vezes, que não souberam se fazer fortes. Foram aqueles que se deixaram arrastar inúmeras vezes pelas tentações. Esses são os fracos. Os sofredores, aqueles que estão sofrendo por causa das suas fraquezas. Porque a lei de causa e efeito está acionada. Então, estão sofrendo profundamente e precisam de consolo.
O mestre vem consolar para que a pessoa se mantenha forte durante a tempestade. E os enfermos? Aqueles que são os doentes da alma, os desequilibrados, os viciosos, contumazes, os corruptos, os enfermos. Então, ele apresenta aqui os fracos, os sofredores e os enfermos. São os meus filhos prediletos. Normalmente, são aqueles que as pessoas não querem nem olhar. No nosso mundo, quando nós vemos os fracos, aqueles que estão fraquejando e caindo em tentação constantemente, aqueles que estão sofrendo porque cometeram crimes, aqueles que estão no vício, envolvidos na corrupção, são aqueles que nós fazemos o quê? Desprezamos, deixamos de lado, queremos manter distância. E dificilmente fazemos uma prece para eles. Ao contrário, metemos o malho, jogamos mais a pá de cal em cima. Mas Jesus não. São esses os seus prediletos. É a clientela que ele ama. E que nós, devido a nosso pouco conhecimento, ainda não aprendemos a amar. Pelo contrário, nós os desprezamos, porque consideramos eles indignos e consideramos também que eles podem ser um instrumento de perigo para nós. Então a gente se afasta, nem olha, mantém distância. Mas Jesus não. Jesus os procura, os abraça, os coloca com a cabeça do seu ombro, os carrega no colo, né? Os carrega no colo para aliviar o cansaço, a dor desses espíritos. Por isso que até hoje nós não compreendemos o Mestre Jesus. Quando ele aqui esteve, pouco foi compreendido pelos seus discípulos. Como compreender naquela época um homem que procurava os leprosos, que a sociedade jogava lá no Vale dos Leprosos, que a sociedade botava um cordão com um sino, que eles eram obrigados a tocar o sino quando se aproximavam do público, que os matava à base de pancada se eles se atrevessem a bater na porta de um cidadão de bem, que os abandonavam no Vale dos Leprosos, mesmo que fossem seus pais, seus filhos. Contraiu a doença, virou lixo, e lá eram jogados. As mulheres, nossa, que cometiam alguns erros, por menor que fosse, apedrejadas eram ou eram levadas para a prostituição, impiedosos. E quando Jesus procura esse povo, que a sociedade considerava indigno, o máximo que puderam fazer com ele foi colocar ele na cruz. Porque não conseguiam entender aquele homem, como esse homem pensava e agia. E os seus próprios discípulos não compreendiam. E muitas vezes, os homens que caminharam ao lado de Jesus o procuraram para chamar a atenção dele. Para dizer, Senhor, olha o que a sociedade está dizendo. E Jesus, com aquela mansidão, com aquela paciência infinita, sempre procurava chamar a atenção deles para a verdade. Mas eles não entendiam.
E nós, hoje, pleno século XXI, ainda não compreendemos o coração de Jesus. Eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, uma vez que um jornalista procurou para fazer uma entrevista, e ela levou o jornalista pelas ruas da cidade para acompanhá-la no trabalho que ela realizava. E, de repente, ela encontra um homem caído numa poça de esgoto. Ela se abaixa, o coloca no colo, começa a limpá-lo com a sua roupa, com a sua vestimenta de freira, e beijava a testa daquele homem. Depois ela vira-se para suas companheiras e diz: vamos levá-lo para o hospital. Mas o homem estava num estado tão terrível, tão ruim, que ela sabia que ele não iria sobreviver, que os bichos já saíam pela pele, né? O homem tinha chagas que já estavam dando bicho, as famosas bicheiras. E aí o jornalista não aguenta, e o mau cheiro que ele exalava. O jornalista vira assim: irmã, a senhora vai me desculpar. Eu respeito o seu trabalho. Mas, irmã, olha para o estado desse homem. Aí a senhora ainda o beija. A senhora não tem medo de contrair uma doença, dele provocar sua morte? Ela olha para ele como Jesus olhava, porque ela aprendeu com Jesus. Como Jesus olhava para os seus discípulos de forma piedosa e diz: você não está reconhecendo quem ele é? O jornalista olha e diz assim: não, irmão, não estou, não. Nunca vi esse homem. Meu filho, olha bem para ele. Você não está reconhecendo? Ele: não, irmão, não estou reconhecendo. E isso ela interroga ele umas 3 ou 4 vezes. Até que ele diz assim: irmã, quem é esse homem que está levando a senhora a fazer tudo isso? Meu filho, é Jesus. Ele: como Jesus? Ela: o mestre disse, meu filho, quando fizeres isso a um dos meus eleitos, será a mim que estará fazendo. Então ele disse isso. Quando você atender uma pessoa sofrida, quando você socorrer de alguma maneira, com uma palavra ou com um bem material, alguém em extrema necessidade, você estará atendendo a Jesus, porque Jesus estará representado naquele sofredor. Então não tenha medo de atender. Você está socorrendo Jesus. E aí o jornalista compreendeu. Porque ela disse que o mestre tinha deixado essa mensagem. Quando socorreres a um desses abandonados, sofridos, meus eleitos, será como se estivesse socorrendo e amparando a minha pessoa. Então, quando você estende a mão a um necessitado, seja ele quem for, é a Jesus que você estará atendendo. Perceberam? Então, no Evangelho continua assim. E essa lição do item 7 é do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade continua a dizer assim: venho salvá-los, venho salvar os fracos, os sofredores e os enfermos. Venho salvá-los. Assim está no item 7 do capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Ele deixa o convite para todos os fracos, para todos os sofredores, para todos os enfermos do mundo, sejam encarnados e também os desencarnados. Não é encarnados ou é encarnados e desencarnados. Porque no plano espiritual tem muito fraco, sofredor e enfermo. E ele faz essa publicação
Vinde, pois, a mim, que sou o grande médico das almas, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados, e não só aliviados, mas consolados, para que vocês, e esclarecidos, para que entendam por que sofrem. Ele faz esse convite para todos os espíritos de todos os tempos. E esse convite também vai ser dirigido para os espíritos que ainda serão criados, porque o Senhor cria a todo momento. E aqueles que ainda serão criados, para eles também essa frase. Então, eles já são criados e já tem alguém que vai se preocupar com eles. Olha que misericórdia. Que coisa linda do Pai. E aqui o Espírito de Verdade diz: não busquei alhures, longe, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. A consolação, o amparo, o alívio que o espírito fraco, sofredor e enfermo necessita, ninguém e nada no mundo pode dar, da forma como Jesus pode. Ninguém e nada desse mundo é capaz de atender o sofredor como Jesus. E isso ficou muito claro, porque quando nós colocamos Jesus na cruz, nós acreditamos que poderíamos seguir mundo afora e tempos afora e que a nossa própria força poderia nos sustentar. E aí o que fizemos? Pegamos o ensino de Jesus e escondemos lá na última gavetinha e fomos para o mundo. Foram 2000 anos, quase, de sofrimento, de angústias, de guerras, de tribulações. Passado quase 2000 anos, Jesus retorna. Na realidade, ele nunca tinha ido embora. Nós é que nos afastamos dele. E vem, se apresenta novamente e diz, mais ou menos assim: eu não disse a vocês que eu era o caminho, a verdade e a vida? Vocês não acreditaram. E acharam que se bastavam. E foram buscar no mundo o alívio para as suas dores. Mas o mundo não é capaz de dar. Somente através de mim vocês poderão chegar ao Pai. E aí ele resgata os seus ensinamentos. E nós recebemos o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, resgatado, para podermos ser consolados e aliviados, porque as dores agora são piores do que eram na época que ele veio. Muito piores. E ele novamente nos abraça e nos socorre, e nos ampara. Então, ele diz, não busquei alhures em outro lugar, porque o mundo é impotente para dar a vocês o remédio para curar as doenças de vocês. Só através de mim, vocês poderão receber a medicação ideal, porque eu sou o grande médico das almas. E ele continua, porque Jesus é o Espírito de verdade. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Olha que coisa linda. Deus está dirigindo para a gente um apelo. Deus está dizendo assim, meus filhos, despertem. Ouçam as palavras do meu enviado. Então, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio
do espiritismo. Escutai-o. É quase uma ordem. Escutai-o. Extirpado, arrancado, sejam de vossas almas doloridas. O Senhor diz, extirpado e sejam de vossas almas doloridas, porque nossas almas estão doloridas de tanto sofrimento. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Porque foi isso, impiedade, mentira, erro, incredulidade, que causaram essas dores. Nossas almas doem e sangram. E o Senhor diz, escutai-o. São monstros. A mentira, o erro, a incredulidade, a impiedade são monstros que sugam o vosso mais puro sangue. São vampiros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Porque não só suga o nosso sangue, mas nos fere fundo na alma, aquelas feridas que nós não conseguiremos curar sozinhos e nem buscando remédio no mundo, porque não há no mundo remédio para tratar esse tipo de doença. Só Jesus tem a cura, o remédio, a solução, o tratamento para as nossas doenças terríveis. Que no futuro, e ele diz, no futuro, porque ele sabe que agora, imediatamente, não vai dar. Ele sabe que a natureza não dá saltos e que não vai ser de um dia para o outro que nós vamos nos reabilitar. Quando uma pessoa fica muito doente durante muito tempo, ela precisa fazer aquele tratamento da fisioterapia. Alguém já fez fisioterapia em um dia e ficou bom? Um bracinho quebrado. Um bracinho quebrado. Uma mãozinha quebrada. Pelo menos, no mínimo, e eu estou sendo generosa, umas 5 ou 6 sessões de fisioterapia. Imagina as doenças mais profundas. É muito tempo de fisioterapia. E tem pessoas que, dependendo da doença, vai passar o resto da vida, até desencarnar, fazendo fisioterapia e tomando os remédios. Porque a doença nunca vai ser curada. Vai ter que tomar remédio até morrer. Vai ter que fazer fisioterapia até morrer. Então, ele sabia disso. Então, o Senhor diz que no futuro, ele já coloca aqui no futuro, sabe que vai levar tempo. Humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Olha o Espírito de verdade dando a receita. Ama, 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 ama. Ora, ora, ora. E eu colocaria aqui. Ama, vigia e ora, né? Ama, vigia e ora. Porque a vigilância é necessária. Nós estudamos isso hoje na Gênesis, não foi? Sobre a purificação do meio ambiente. Não é vigilância? Temos que manter-nos vigilantes. Porque Jesus disse, vai e não peques mais para que não aconteça pior. Porque se você abrir brecha, eles voltam refortalecidos e aí, ó, a coisa fica feia. Então, ama, vigia e ora.
Sede dóceis aos espíritos do Senhor, ouça os espíritos do Senhor. Atenda às suas orientações, não se rebele. Invocai-o, invoque ao Senhor do fundo de vossos corações. Porque Jesus dizia para a gente: peça ao Pai, rogue ao Pai. Ele nos recomendou isso. Ore, peça, não tenha vergonha de pedir ao Pai. Não é ficar pedindo coisas materiais, mas está sofrendo? Pai, tem misericórdia de mim. Pai, alivia a minha dor. Pai, me esclareça. Pai, potencializa as minhas energias. Pai, fortalece a minha fé. Pai, me ajuda a passar por essa provação. Jesus diz isso. Pede ao Pai. Ele botou aqui. Invocai-o. Invocar é chamar. Invocai-o do fundo de vossos corações. O Pai não vai ficar chateado, nem vai achar que a gente é chato, é perturbador, não. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, irá nos ouvir. Vos enviará o seu Filho bem amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Então, na hora da nossa dor, da nossa dificuldade maior, o Senhor, ao ser chamado por nós, Ele vai nos ouvir e vai nos enviar quem? O grande médico das almas. O que há de melhor para nos atender, para nos socorrer, para nos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Ele é o representante de Deus. É como se o Deus viesse até nós e vem através de Jesus. Quer melhor do que isso? Não existe melhor do que isso. Não existe. Então nós temos que nos manter firmes. Precisamos ter fé. Precisamos acreditar, precisamos prosseguir a nossa caminhada na certeza que nenhuma das ovelhas do Senhor ficará abandonada, porque o pastor irá atrás de todas as ovelhas perdidas e não descansará enquanto não trazê-las de volta ao aprisco, à sua segurança, dando a ela todo o amor que ele sempre teve e sempre terá pelos fracos, pelos sofredores e pelos enfermos, porque esses são os seus filhos prediletos. Que nós possamos aprender com o grande mestre, com seu exemplo e fazer como ele nos ensinou. Ele está aguardando, porque ele necessita de trabalhadores bem preparados, porque a seara é grande, o número de sofridos é imenso. E ele nos convida a segui-lo. Mas para nós podermos seguir o Senhor, precisamos estar animados pelo amor, pela vontade de servir, pela vontade da transformação. E aí sim, um dia, nós poderemos receber a coroa
que não é como essa coroa dos reis da terra, mas a coroa que nos dará o título de espíritos puros, que foi para isso que fomos criados. Então, que a gente persevere, persevere, persevere e não desista nunca. Que sigamos em frente sempre, porque com certeza a vitória final será alcançada. E nós temos sempre o Mestre Jesus ao nosso lado, os amigos espirituais a potencializar nossas forças, nos amparar, nos sustentar, porque eles também estão na caminhada deles. E é um apoiando o outro. Isso é o que é mais bonito. Ninguém caminha sozinho. Nós somos uma grande família. Nós somos legião. E essa legião, que hoje é uma legião sofrida, um dia será uma legião de anjos, que irão enaltecer e embelezar todo esse universo. Então, que nós possamos prosseguir a nossa caminhada na certeza de que dias melhores virão e que nós seremos aqueles que o Senhor espera para engrossar as fileiras dos seus trabalhadores. Então, meus irmãos, nesse momento, eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora conosco para esse estudo desse Evangelho abençoado, que é para todos nós um grande alimento para as nossas almas. Muito obrigado e boa noite a todos.